E hoje tem Clássico Grenal, às 9 horas da noite o Inter enfrenta o Grêmio dentro da Arena OAS. Nesse vídeo eu quero te trazer os principais detalhes desse clássico, como por exemplo o que o Gustavo Quinteiros, técnico do rival, disse sobre esse time do Internacional e deu de pistas sobre o que vai fazer para esse Grenal, ele que está disputando pela primeira vez esse clássico. Já enfrentou o Internacional, perdeu inclusive, foi eliminado e agora tem a chance novamente de poder enfrentar o Colorado. O Roger, que inclusive disse que conhece muito bem o Quinteiros, mas eu quero te falar sobre o mistério, sobre a situação de Bruno Tabata, sobre, obviamente, o time que deve ir a campo e a grande dúvida na escalação, e te falar também sobre o mistério e bastidor sobre o D'Alessandro, ou seja, muita coisa para te falar nesse vídeo, mas antes, bora a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional, o Inter que enfrenta logo mais às 9 horas da noite o Grêmio pela quase, né, a gente já pode falar que é a antepenúltima rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter que se vencer o Grêmio já basicamente de maneira virtual garante já a primeira colocação do seu grupo, logo garante uma vaga já na próxima fase do campeonato. Inclusive deixa nos comentários o teu palpite. Quanto que tu acha que vai ser esse jogo, por quanto tu acha que o Inter vai vencer e se o Inter vai vencer. O meu palpite é que esse jogo vai ser 2-1 para o Internacional, não vai ser um jogo fácil, mas o Inter vai sair sim com a vitória. Deixa nos comentários aqui que eu quero saber o teu palpite, tá bom? Vamos começar então com novas informações e esse time, né, do Roger Machado, ele tem poucas dúvidas, mas as dúvidas que a gente tem, elas são muito grandes. Primeiro, a gente tem que falar sobre uma dúvida que não está no time titular, mas sim se ele estará presente entre os relacionados, que é a presença de Bruno Tabata. O Bruno Tabata vai ser relacionado? Esse é um grande mistério que o próprio Roger não quis confirmar na última entrevista coletiva que teve na vitória por 3-0 contra o Brasil de Pelotas. Ele disse que isso fazia parte do mistério Grenal, né, que não falaria se esse jogador seria relacionado ou não. Mas o que eu posso te trazer de informação e o que o Bruno Tabata disse, porque num treino aberto há mais ou menos uma semana e meia, a gente perguntou para o Tabata se ele poderia estar à disposição quando ele estava fazendo algumas corridas ainda em volta do campo. E ele disse, dá sim para ser relacionado. Então a grande tendência é que sim, ele seja relacionado para esse Grenal, mas eu não me espantaria se ele acabasse ficando de fora, mas é um jogador que está sim num prazo muito final já de recuperação da sua lesão na coxa. Agora falando sobre as dúvidas no time, tá? Se a gente sabe que vai ter Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, uma dupla de zaga com Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, o meio de campo a gente já tem uma dúvida entre Thiago Maia e Bruno Henrique. Muito pelo fato do Bruno Henrique nem ter entrado contra o Brasil de Pelotas e obviamente ter jogado muito bem os jogos anteriores. E o fato do Thiago Maia ter, né, uma decaída nos últimos jogos, apesar que na partida contra o Brasil ele teve uma melhora muito grande. Mas ainda assim, pelas informações que a gente tem de bastidor, a tendência é de uma permanência por parte do Thiago Maia. E aí a outra questão, que é, Johan Carboneiro será titular do Internacional? A tendência é que ele inicie no banco de reservas e seja Wanderson pela direita e Wesley pela esquerda. Sendo assim, a escalação deve ter Antony no gol, na lateral direita a presença do Brian Aguirre com Vitão, Vitor Gabriel e Alexandre Bernabei. O meio de campo deve ter Fernando ao lado de Thiago Maia, com Alan Patrick armando o jogo, Wanderson de um lado, Wesley do outro, na frente Rafael Santos Borré. Esse deve ser o time escalado pelo Roger Machado, um time que tem uma espinha dorsal que ele já vem colocando nos últimos jogos, mas que tem também, né, novidades importantes, principalmente para essa temporada, né, como uma atualização em questão na lateral direita, que é o caso do Brian Aguirre, que por meios de lesão acabou se tornando titular, uma manutenção por parte de Thiago Maia e Wanderson, que ainda são duas convicções por parte do Roger. Agora, eu quero te trazer uma outra informação, que é sobre D'Alessandro, tá? Porque basicamente nesse momento
a gente tem um bastidor muito forte quanto ao D'Alessandro e a sua presença em Clássico Grenal. Vai ser o seu segundo Grenal, o primeiro ele venceu, que foi no estádio Beira-Rio, vitória por 1-0 do Internacional, e a gente sabe muito bem que o D'Alessandro, ele gosta de viver o Grenal, mas além de gostar de viver o Grenal, a gente sabe também que ele gosta de vencer e competir, mesmo que agora ele esteja fora dos campos. E a gente já tinha confirmado com o próprio Kaique Rocha, zagueiro do Inter, que desde a partida de antes contra o Brasil de Pelotas, ele já estava começando a incendiar o Grenal para a partida contra o Grêmio. E a gente teve diversas informações de bastidores que o D'Alessandro está muito forte quanto a isso, que ele está realmente colocando, né, uma labareda, né, e realmente incendiando na maneira literal o vestiário do Internacional para este clássico. Que obviamente isso é bom, e essa é uma das principais qualidades do D'Alessandro quando a gente fala em jogo decisivo. Poder ter um clima e uma atmosfera que a gente gosta bastante. E o D'Alessandro, ele vem colocando isso para os jogadores do Internacional, mas ele também vem muito forte na questão, né, de extracampo e na questão de arbitragem. Quando teve uma reunião na última segunda-feira, quando, por exemplo, teve com o Leandro Voaden esta reunião para entender um pouco mais do árbitro de vídeo, e ele é um cara que também vai cobrar bastante esse tipo de situação e, obviamente, vai lutar pelos direitos do Inter. Falando rapidamente também sobre o rival, o Gustavo Quinteiros, novo treinador do Grêmio, inclusive vai fazer a sua estreia nesse clássico, já enfrentou o Internacional e foi eliminado, para quem não lembra, naquela vitória do Inter por 4-1 contra o Colo-Colo, eliminação do Colo-Colo na Sul-Americana. O Gustavo Quinteiros era o técnico da equipe chilena e, obviamente, acabou sendo eliminada para o Internacional naquela noite que tinha Pedro Henrique, Edenilson, né, jogando muito bem aquele jogo. Mas o Quinteiros, na última partida e na derrota por 2-0 contra o Juventude, falou sobre esta partida contra o Internacional. Primeiro ele disse, o time do Grêmio já está montado, eu já sei os 11 jogadores que irão a campo, sei da importância desse clássico, os jogadores também sabem, e sabe também da qualidade do Inter, que é o mais importante. Ele não é uma figura e ele não é um personagem como era, por exemplo, o Renato, né, que também gostava de falar muito nos microfones a questão do Grenal, a questão de um favoritismo que a gente sabe que existe por parte do Inter por já ter ganhado 4 Grenais consecutivos. Não, ele é um cara mais quieto, é um cara que sim falou do Inter, mas tratou o Inter com muito respeito e também não quis dar muitas informações sobre o Grenal. Trazendo rapidamente também uma escalação do Grêmio, que deve ir a campo com o Thiago Volpi no gol, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Elis, Emerson, e na lateral esquerda o Vieri. Meio de campo deve ter possivelmente Cuejar, Vila Sante, Cristaldo, Aravena, Pavon e na frente Bret White. Esse deve ser o time do Grêmio. Tu conseguiu perceber que defensivamente é um time com muitas precariedades, né? Lateral esquerda, a zaga é muito precária, a própria lateral direita, né? É um time muito ruim defensivamente. E certamente vai ser a arma que o Inter vai ter para esse jogo, né? Porque o Inter tem um poder ofensivo muito grande. E contra o time que é muito fraco defensivamente, o Inter pode acabar tendo essa certa vantagem em cima desse clássico, mas a gente não pode esquecer o fato de, neste momento, né, o Inter ter uma questão muito forte, que é a lateral direita com o Brian Aguirre, que a gente espera que faça um grande jogo, mas a gente tem um temor muito grande quanto à sua escalação. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!